E aí galera, bem-vindos para mais um vídeo da série Resumo do Resumo, onde eu estou sempre resumindo os filmes aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou resumir o filme A Hora do Pesadelo, uma obra que foi lançada em 1984, que é um filme de terror. Então, vamos direto para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início do filme nós acompanhamos a personagem Tina, que é uma garota, jovem, adolescente, que está sonhando. E esse sonho é muito amedrontador. Isso porque ela sonha que ela está sendo perseguida por alguém. Esse alguém, é um cara que tem um visual estranho. Ele usa um chapéu, ele tem um rosto que aparentemente está queimado e ele usa nas mãos uma luva que é muito afiada, que tem garras afiadas. No sonho, ele acaba tentando atacar ela, e ele acaba atacando ela para poder matar ela. Só que ele não consegue fazer isso. Nesse momento, a personagem acaba acordando desse sonho. E assim que ela acorda, ela acaba dando de cara com a mãe dela, que acabou entrando no quarto dela, e a mãe dela pergunta, no caso, o motivo do grito, e a filha fala que não, tá tranquilo, mãe, porque foi só um pesadelo. Mas mesmo assim, a mãe dela, ao conversar com ela ali naquele momento, acaba avistando um corte na camisola dela. O que fez a própria mãe dela pensar que poderia ter sido a própria filha que rasgou a própria camisola. Já a filha, que é a personagem Tina, fica um pouco se perguntando, ela fica um pouco surpresa ali, surpresa e ao mesmo tempo confusa com o que pode estar acontecendo. No dia seguinte, a própria Tina acaba se reencontrando com a sua melhor amiga, que se chama Nancy, e o namorado da Nancy, que é interpretado pelo ator Johnny Depp, aliás. E ali naquele momento, enquanto a personagem Tina está conversando com a Nancy, o namorado da Nancy, ambos ali estão consolando ela. Até tem um momento que um personagem que aparentemente é o namorado da Tina acaba aparecendo, mas antes disso, a própria Nancy fala que ela também teve um pesadelo, ela teve um sonho. Só que naquele momento especificamente, ela não fala especificamente qual foi o sonho, mas ela fala que também, no caso a Nancy fala que também tem um pesadelo. Depois disso, o personagem, que é o namorado da Tina, acaba aparecendo ali e aparentemente eles estão um pouco brigados, eles estão brigados ali, mas ele aparece naquele momento e depois ele some. Na noite seguinte, nós vemos um diálogo entre a Nancy, o namorado da Nancy, e a própria personagem Tina, onde a Nancy volta a falar que ela também teve um pesadelo, e ali ela fala exatamente o que aconteceu e quem ela viu no pesadelo. Esse sonho foi com um cara com um rosto desfigurado. Naquele momento, a Nancy e o namorado da Nancy estavam dentro da casa da Tina, isso porque a mãe da Tina estava viajando, estava fora de casa. Então, ambos ficaram ali, isso para poder consolar a própria personagem Tina, que estava se sentindo sozinha. Dali, naquele momento, eles acabam escutando um barulho estranho, que aparentemente parece um barulho de tipo quando você está arrastando um garfo na janela, e ali o personagem interpretado pelo Johnny Depp, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar aqui e vou falar para vocês. O personagem se chama Glenn, O Glenn, ele vai até o lado de fora para poder ver o que está acontecendo, porque ele pensa que poderia ter sido algumas crianças que estavam ali atormentando e perturbando eles. Quando ele acaba levando um susto, porque quem estava arrastando algumas garras parecidas com a de garfo na janela para poder fazer um barulho estranho era o próprio personagem, que é o namorado da Tina, querendo botar medo em todo mundo. Todo mundo fica bolado com aquela situação, ficam bolados com eles, mas depois ambos entram de volta para casa. Dali para frente, o namorado da Tina e a Tina vão para um quarto e depois a própria Nancy dorme num quarto separado do personagem Glenn. A própria Tina acaba tendo seu momento íntimo com o namorado dela ali, mas depois disso, a personagem acaba adormecendo novamente. Nesse momento que ela adormece, ela acaba entrando num pesadelo, onde ela acaba encontrando essa mesma pessoa, que é um cara com um chapéu, com garras afiadas e uma luva que ele usa, e um rosto completamente desfigurado. Cara esse que se chama Fred Krueger, e que acaba assassinando brutalmente a personagem. Enquanto ela está ali sonhando, o personagem, o namorado dela, acaba avistando ela gritando de desespero, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque no momento que ela está no sonho, ela está morrendo no sonho, o corpo dela do lado de fora, fora do sonho, está se mexendo, está reagindo. Então o próprio namorado dela vê essa situação no desespero, mas ele não pode fazer nada porque ela está dormindo e sonhando acordada. Com isso ele acaba vendo o corpo dela começar a flutuar. E nisso que o corpo dela começa a flutuar, a cada momento que o Fred Krueger acaba cortando as partes do corpo dela, o corpo dela do lado de fora do sonho acaba se machucando também, dando a gente a entender que se ela morrer no sonho, ela vai morrer na vida real também. Então, enquanto isso, o corpo dela fica
flutuando, enquanto o namorado dela fica completamente desesperado, sem saber o que fazer, porque ele não consegue acordar ela. Até que a própria personagem Nancy acorda e o personagem Glenn acordam também. Eles vão lá e arrombam a porta do quarto onde a Tina e o próprio personagem, que é o namorado dela, estão. Só que quando eles chegam lá, né, já é tarde. Já é tarde porque a Tina já está completamente morta. Isso porque ela foi assassinada no sonho pelo Fred Krueger. Mas isso nem a Nancy, nem o Glenn e nem o namorado da Tina sabem ainda. Nesse momento em que ele vê que a personagem morreu, né, que a namorada dele morreu, que a Tina morreu, ele acaba pulando pela janela, né, e fugindo dali, dando a entender para os policiais que foi ele o causador do assassinato, né, que foi ele que assassinou a personagem Tina, quando esse não foi o caso. No dia seguinte, a mãe da Nancy está preocupada e fala para a filha não ir para a escola, mas a filha dela, Nancy, decide ir mesmo assim. Enquanto a Nancy está saindo, quando ela sai dali, ela sente que o pai dela está vigiando ela. Lembrando aqui que o pai da Nancy é um policial. E nesse momento, ela acaba sendo avistada pelo próprio personagem Road, que é aquele cara que é o namorado da personagem Tina. Ali, ele acaba calando ela, né, botando a mão na boca dela para poder calar ela, e ele fala que tá tranquilo, que ele não vai fazer nada com ela e que ele não é o assassino, explica para ela a situação. Mas ele acaba sendo pego no flagra pelo próprio pai da Nancy e pelos outros policiais que acabam prendendo ele, mesmo ele sendo completamente inocente. Com isso, a personagem Nancy retorna à sua função de ir para a escola. E na sala de aula, ela acaba dormindo, né, adormecendo. Fazendo assim, ela sonhar, né, com uma ocasião onde ela está naquele mesmo local, que é a sala de aula, mas que ela vê um sangue jorrando pelo chão. E depois ela acaba vendo o corpo morto da melhor amiga dela, Tina, que já morreu, como eu disse anteriormente, e dali ela vê uma personagem que é uma aluna que no início parece ser uma aluna normal da escola, mas que depois se demonstra sendo o próprio Fred Krueger. Isso porque essa personagem, né, que é essa aluna comum, está vestida com o casaco, o mesmo casaco que o Fred Krueger usa. Ali, ela acaba sendo atacada pelo Fred Krueger, mas nesse momento ela acorda na hora. Isso porque ela começa a gritar e esse grito dela faz com que os alunos fiquem completamente assustados e pensem, o que está acontecendo com essa garota? Ali, a professora da sala de aula consegue acordar a personagem Nancy, mas sente alguma coisa no braço dela. E quando ela olha para o braço dela, ela vê que ela foi ferida pelo próprio Fred Krueger, porque tem uma queimadura no braço dela. Em um momento específico, a personagem Nancy decide que vai visitar o personagem Road, aquele que foi preso por ter matado a Tina, sendo que ele não é o verdadeiro assassino. E ali, ela faz algumas perguntas para o Road, pergunta o que aconteceu, ele descreve tudo o que aconteceu naquele momento, né, tanto antes da Tina ser assassinada, quanto após ela estar morta, e também ele fala sobre os breves sonhos e pesadelos que ele teve, envolvendo essa mesma pessoa que a personagem Tina falava que via nos seus sonhos. E essas afirmações do personagem Road fez com que a própria personagem Nancy acabasse descobrindo quem é o tal assassino. E ali ela conclui que esse tal assassino é o Fred Krueger que ela viu nos sonhos dela. À noite, dentro de casa, enquanto a Nancy está tomando banho na banheira, ela acaba conversando com a mãe dela. E a mãe dela fala para ela não adormecer dentro da banheira, porque se ela adormecer ali, ela vai acabar morrendo. A Nancy vira para a mãe e fala, tá bom, mãe, eu entendi. Mas mesmo assim a Nancy acaba pegando no sono do nada. E tem um momento em específico onde a garra do próprio Fred Krueger acaba aparecendo por baixo e dentro da banheira, querendo assim matar a Nancy. No início ela acorda, o que faz ele não assassinar ela ou tentar assassinar ela, mas depois ela dorme de novo. E nesse momento em que ela dorme de novo profundamente, o próprio Jason tenta afogar ela dentro da banheira. Mas por ele ter esse poder do sonho, é como se ela não estivesse dentro da banheira, e sim dentro de um lago grandioso e muito fundo. E o que faz ela ficar completamente desesperada, sem ar por estar sendo afogada, e gritar pelo nome da mãe dela. Mãe essa que vai até ela, né, e acaba ficando tudo bem. Isso porque a própria personagem Nancy consegue sair de dentro da banheira a tempo. Depois disso, a personagem dentro do quarto acaba sendo visitada pelo personagem Glenn, que é o namorado dela. Isso sem o Glenn pedir permissão para a mãe da Nancy, isso porque ele aparece do nada na janela dela. E ali ela acaba propondo algo para o Glenn. Ela fala para ele o seguinte, olha só, eu vou dormir e você me vigia. Se eu fizer algo de errado ou aparentar estar em um pesadelo, você pode me acordar. E assim é feito. Ela dorme enquanto o namorado dela está vigiando ela dormir.
para esse sonho que ela está, ela acaba indo até a prisão onde o personagem Rude está. E ali ela acaba avistando o próprio Freddy Krueger tentar matar o Rude. Ela tenta fazer com que isso não aconteça, mas não dá muito certo. E enquanto isso, cara, ela acaba sendo atacada novamente. Isso porque o personagem Glenn, ele dorme também. Ela pediu para ele vigiar ela, mas ele dorme junto com ela. Então ele não consegue salvar ela a tempo dela conseguir provavelmente ver, né, o rosto do Freddy Krueger. Isso porque ela vê, mas ela acaba entrando em perigo porque o Glenn dormiu. Mas mesmo assim ela acorda a tempo de não ser morta pelo Freddy Krueger. Fazendo assim a própria Nancy ir até a cadeia onde o personagem Rude está para poder tentar salvar ele de ser morto pelo Freddy Krueger. Mas lá a Nancy, o personagem que é o namorado dela, acabam encontrando o próprio pai da Nancy lá, que manda ela ir para casa, fala que esse é um horário, né, já tá tarde da noite, que não era um horário para ela estar ali, mas ela insiste em querer falar com o personagem Rude, que é o que foi preso. E nesse momento nós vemos uma cena específica onde o Rude, vemos que o Freddy Krueger está fazendo com que as roupas de cama acabem enrolando no pescoço do Rude, fazendo assim ele morrer enforcado e parecer que ele se suicidou, cara. Sendo que não é o caso, isso porque é o próprio Freddy Krueger que esperou ele dormir para assim matar ele ali nos sonhos profundos dele. E isso acontece, infelizmente. O próprio Rude acaba sendo morto pelo Freddy Krueger. Depois disso, nós vemos uma cena do enterro do próprio personagem Rude, onde a Nancy, o namorado da Nancy, os pais da Nancy estão presentes. E ali, a própria mãe da Nancy decide que vai levar ela para o hospital porque ela conhece alguém que vai conseguir resolver essas situações envolvendo os sonhos que ela anda tendo, que é um médico que é especialista em sonhos. Mas isso não acaba dando muito certo, porque no momento em que ele coloca alguns cordões ali do hospital nela, e para poder vigiar como que vai ser o sonho dela, os temporizadores ali para poder medir quando é um sonho normal e quando é um pesadelo acabam dando errado, porque ali mesmo dentro do hospital, a Nancy acaba sendo atacada dentro do sonho dela. Fazendo assim, depois que ela acorda, ela conseguir trazer algo do mundo dos sonhos para o mundo real. Coisa essa que é o chapéu do Freddy Krueger, porque no momento em que ela saiu do sonho e acordou, ela estava agarrando o Freddy Krueger, e o que ela agarra acaba sendo o chapéu dele, chapéu esse que ela acaba trazendo para o mundo real. Ali ela explica tudo para a mãe dela fica um pouco confusa, mas tudo dá a entender que a mãe dela sabe o que está acontecendo, mas ela não quer falar nada para a filha. Fazendo assim também, né, o pai da Nancy ficar completamente preocupado com a sua própria filha. Depois de muitas discussões entre a Nancy e a mãe dela, com tudo isso que estava acontecendo, a própria mãe da Nancy decide falar para ela o que estava acontecendo e ela fala sobre uma origem e fala que esse tal Freddy Krueger realmente existiu em um momento e que ela, a mãe da Nancy, conheceu ele. E ela fala que esse Freddy Krueger era um cara que era um assassino, especialmente assassino de crianças. E esse Freddy Krueger, há muitos e muitos anos atrás, acabou assassinando algumas crianças. Crianças essas que eram amigos e vizinhos da própria mãe da Nancy. Só que chegou em um determinado momento em que a Nancy, juntamente com as pessoas que já estavam completamente cansadas de tudo que estava acontecendo, decidiram matar o Freddy Krueger, assassinar ele com as próprias mãos, jogando, né, tacando álcool no local lá onde ele fazia suas vítimas, matando ele ali dentro mesmo, sabe? Matando ele queimado, queimando o corpo dele por inteiro. Só que aí, quando a gente vê esse momento, a gente entende o motivo de quem está sendo perseguida especificamente ser a Nancy, porque se provavelmente o Freddy Krueger está cismando somente com a Nancy, é por pura vingança e por ele saber que quem foi responsável pela morte dele há anos e anos atrás foi a própria mãe da Nancy. Inclusive, a mãe da Nancy acaba mostrando que ela guardou de lembrança, né, vamos dizer assim, não de lembrança, mas ela guardou aquelas luvas, né, que tem aquelas lâminas dentro do próprio porão da casa delas. Com isso, a Nancy tenta ligar para o seu namorado Glenn para poder explicar tudo o que estava acontecendo e tudo o que ela descobriu. Mas o pai do Glenn não deixa ele falar com ela, deixando assim o telefone fora do sinal propositalmente, para ela não conseguir ligar para ele. Só que em um momento específico, quando o personagem Glenn acaba dormindo, isso porque antes eles tinham se comunicado, conversado um com o outro, porque nesse período todo a Nancy não quis dormir. Então antes eles chegaram a conversar sobre o que estava acontecendo, mas
foi bem antes dela descobrir tudo que ela descobriu. E ali ele perguntou para ela: você está há quanto tempo sem dormir? E ela respondeu, e depois, quando ela quis falar com ele novamente, ela foi impedida pelo pai dele, infelizmente. Fazendo assim, chegar uma cena em que o próprio personagem Glenn acaba dormindo, e quando ele dorme, ele acaba sendo jogado para dentro da própria cama, né? Ele é afundado para dentro da própria cama, e ali ele é morto brutalmente, fazendo assim os sangues do corpo dele acabarem jorrando firmemente para o teto do quarto dele, em uma cena que é muito, mas muito icônica. Provavelmente, até se vocês nem assistiram esse filme, vocês já devem ter visto essa cena em algum lugar. E ali o Fred Krueger consegue matar o personagem Glenn. Depois disso, mesmo a Nancy estando presa dentro de casa, isso porque a mãe dela trancou ela dentro de casa, ela consegue se comunicar com o pai dela, isso por celular. E pelo celular, ela fala para o pai dela quem foi o assassino, e ela fala que foi o Fred Krueger. Antes, o pai dela não acreditava muito nela, mas dessa vez ele dá uma chance e acaba acreditando nela. E ela pede para ele esperar 20 minutos, porque ela ia tentar enfrentar o Fred Krueger sozinha e matar ele sozinha. E o pai dela espera esses 20 minutos, e nesse momento a própria Nancy constrói algumas armadilhas para assim o Fred Krueger cair nelas, mas ela acaba dormindo propositalmente para poder enfrentar ele nos sonhos e levar ele para o mundo real. Porque ela pensa, se eu conseguir trazer o chapéu dele para o mundo real, eu também posso trazer ele do sonho para o mundo real. E é isso que ela tenta fazer, e ela consegue fazer isso, porque quando ela está no sonho, ela acaba sendo atacada pelo Fred Krueger, mas ela vai na direção dele de propósito para agarrar ele e assim trazer ele para o mundo real. E o Fred Krueger corre atrás dela, né, persegue ela para poder atacar ela dentro da própria casa dela, mas ele acaba caindo em várias de suas armadilhas, até que chega um ponto onde a própria Nancy acaba colocando fogo no corpo do Fred Krueger. E ali, né, enquanto ela está sendo perseguida por ele, ela acaba tentando abrir a porta, mas ela não consegue, e nesse momento, os policiais ali, né, incluindo os policiais e o próprio pai da Nancy, acabam arrombando a casa para assim conseguir salvar a Nancy. Só que eles chegam lá um pouco tarde, isso porque não a Nancy morreu, mas sim a própria mãe dela. Porque quando a Nancy e o pai dela entram no quarto, que é o quarto da mãe dela, isso por perceber que o Fred Krueger foi em direção a ela, ali ele acaba matando a mãe da Nancy, né? E o próprio pai da Nancy presencia isso, fazendo agora ele acreditar 100% na existência desse tal Fred Krueger. E na última cena, quando o pai dela sai do quarto onde a mãe dela foi morta, ela acaba avistando novamente o Fred Krueger, porque ela pensa o seguinte: isso tudo que aconteceu aqui faz parte do sonho. Então ela conversa com o Fred Krueger e fala: eu não tenho mais medo de você. Você não tem mais o poder sobre mim, sacou? E isso, por incrível que pareça, funciona. E depois a gente tem uma tela branca onde nós somos apresentados a um momento que já está de dia, e ali nós vemos a mãe da Nancy e a Nancy conversando normalmente. A própria mãe da Nancy até fala que vai largar a bebida, entendeu? Isso porque ela tinha um grande problema com bebida. E ali, depois disso, nós vemos os amigos da própria Nancy, tanto o Glenn, que é o namorado dela, a personagem Tina e o personagem Gold ali, que é o namorado da Tina, dentro do carro. E assim que a Nancy entra dentro do carro pensando que está tudo de boa, tudo tranquilo, ela acaba percebendo que o Fred Krueger está ali, que ele não foi derrotado coisa nenhuma. E na cena final, a própria mãe da Nancy acaba sendo sugada, né? Isso porque o Fred Krueger agarra ela e joga ela para dentro da casa. Fazendo assim, dá a entender que, obviamente, ele assassinou a mãe da Nancy. E ali o filme acaba. Eu confesso que depois de assistir esse filme, eu vou ter que ver algumas explicações sobre o que aconteceu, porque o filme ele tem uma reviravolta que é grandiosa e que funciona, mas que me deixou um pouco confuso, mesmo que eu tenha gostado pra caramba desse filme. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha assistido ele por completo, e ao assistir esse filme, me agradou bastante e eu gostei muito. Se vocês também tiverem alguma teoria ou souberem o que aconteceu naquele final do filme, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar ler aqui as conclusões de vocês e as visões, teorias ou confirmações sobre o que pode ter acontecido. Mesmo que eu, depois desse vídeo aqui, vá pesquisar para poder saber o que aconteceu nesses vídeos maravilhosos aqui do YouTube, que sempre tira alguma dúvida específica, seja ela qual for.
Mas esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo do resumo. Lembrando, se alguma coisa ficou de fora, é porque isso daqui é um resumo do resumo. Se você quiser assistir tudo por completo, sem perder nada, nenhuma cena específica, assista esse filme, porque vale muito a pena assistir A Hora do Pesadelo. É um filme de 1984, é um clássico do terror, que vale muito a pena vocês assistirem. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!